considerando que mais uma vez o povo brasileiro é feito de tirado para otário, por quem está aqui tentando buscar a verdade e a duras penas nós vamos conseguir sim, lá ao final, entregar um relatório que vai encaminhar, oxalá, indiciamentos, fixação de materialidade delitiva suficiente para o Ministério Público oferecer denúncia, enfim. Mas, tendo a PEC 115/19 chegado na CCJ, ela é uma medida necessária. As CPIs são instrumentos que o Poder Legislativo do Brasil e que em vários países do mundo são utilizadas para investigar situações que, por N razões, o Parlamento entende que somente por um colegiado formado por pessoas eleitas pelo povo teriam condições até políticas para identificar situações e apontar responsabilidade. E aqui no Brasil nós temos uma situação esdrúxula, porque, como regra, mundo afora, e o Brasil também era para ser assim, o poder emana do povo. Todo o poder emana do povo. Artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, não é por acaso que é o artigo 1º. No artigo 1º, parágrafo 1º diz assim, ó, todo o poder emana do povo, exceto para o Poder Judiciário. E aí está o grande problema. Porque nos Estados Unidos e em muitos países da Europa, membros do Poder Judiciário são eleitos pelo povo, são eleitos pela comunidade. E aqui o artigo 1º mesmo dizendo que todo o poder emana do povo, o Supremo Tribunal Federal, que é quem tem dado a última palavra em quase tudo no Brasil, quase tudo passa pelo Supremo, ou melhor, quase tudo não, tudo tem passado pelo Supremo. Leis e emendas constitucionais são simplesmente jogadas no lixo porque o ministro do Supremo diz não, é inconstitucional, é ilegal, e respeitando a coexistência, a independência, a harmonia entre os poderes, nós não temos mais o direito, um jargão popular, empurrar com a barriga e continuar permitindo que o Supremo Tribunal Federal, de forma teratológica, de forma esdrúxula, ilegítima, continue dando as ordens no Brasil. Mesmo contrariando o artigo 1º da Constituição, que diz que todo o poder emana do povo. E esses senhores não têm um voto sequer, nenhum deles. Então, até essa questão, eu acho que é chegado o momento de nós aqui no Congresso Nacional levantarmos essa questão. Vamos continuar fazendo com que alguém não eleito, ou seja, que não foi escolhido pelo povo brasileiro, decida os rumos da nação brasileira. Eu quero só ler aqui, presidente. Busca recuperar os poderes que o Constituinte originário de 1988 atribuiu às comissões parlamentares de inquérito e, por via de consequência, a ambas as casas do Congresso Nacional, seja a Câmara Federal como o Senado Federal, que podem atuar isoladamente ou em conjunto, constituindo comissões parlamentares mistas de inquérito ou sempre com o objetivo de fazer com que as finalidades para as quais foram criadas sejam mitigadas, razão pela qual foi apresentada a presente emenda à Constituição. Não há como se negar que o poder de investigação congressual é um auxiliar essencial da função legislativa. Algumas decisões judiciais vêm impactando negativamente na atuação das CPIs, a saber, a possibilidade de que pessoas investigadas, devidamente convocadas a comparecer a reuniões designadas para a sua oitiva, após a aprovação de requerimento com essa finalidade, sejam dispensados de forma ilegítima pelo Supremo Tribunal Federal, que diz assim que não precisa o Supremo dar um salvo-conduto ou um habeas corpus preventivo para quaisquer pessoas, seja testemunha ou sejam investigados, virem a CPI e ficarem calados. Todas as vezes que uma testemunha chegou aqui ou que um investigado chegou aqui, sobretudo os investigados, foi dado de plano o direito deles permanecerem calados. Como se nós aqui fôssemos uma milícia a botar investigados a falarem algo que não podiam falar ou falar de forma forçada. Em faltando com a verdade, comete um crime, artigo 342 do Código Penal. Aqueles que não quiserem comparecer serão conduzidos coercitivamente, para que, na frente das autoridades processantes, que são os deputados. Portanto, nós temos a certeza que essa emenda, muito mais do que constitucional, ela é necessária, inexorável e urgente. Por isso, essa reunião com o presidente da Casa é algo que tem que ser feita para, quanto antes,
e, se Deus quiser, pautarmos essa PEC ainda para esse semestre, presidente, sob pena de continuarmos sendo comandados por alguém que não tem um voto, e aí sim, aquele axioma de que todo o poder emana do povo é letra fria, e nós podíamos muito bem pegar o artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição Federal e botar no lixo. E de agora em diante, ou melhor, do momento de que essa PEC for aprovada, o Supremo não terá mais, o Supremo e qualquer instância judicial, não terá mais poder de fazer intervenção dentro de CPIs. CPI é um instrumento legal, próprio do Parlamento, e somente o Parlamento, dentro dos seus instrumentos de freios e contrapesos, e a oposição, as lideranças de partidos contrários são os contrapesos. E nós não vamos permitir, não podemos permitir que pessoas como Wesley Batista, pai deles, sobrinho do seu Luiz Inácio Lula da Silva, que está envolvido até o último fio de cabelo com corrupção, com prevaricações, com desvio de dinheiro, foram, entre aspas, integrantes da Odebrecht receberam receberam salvo-condutos do Supremo para que os brasileiros, porque afinal de contas os deputados e senadores, enfim, são representantes do povo brasileiro, para que o povo brasileiro não pudesse fazer o interrogatório dessas pessoas. E nós sabemos, o Ivan sabe muito bem disso, o doutor Ivan sabe, que num interrogatório ou num depoimento, muitas situações são esclarecidas, para o bem e para o mal, às vezes até para se evitar uma injustiça. Mas eles, como provavelmente não têm muito o que apresentar de justiça a seu favor, porque, como eu disse, estão até o último fio de cabelo envolvidos num grande esquema de corrupção, eles preferiram se esconder atrás de decisões judiciais prestadas irresponsavelmente por ministro do Supremo, alijando de forma direta o trabalho. Muitos profissionais têm se escondido atrás de garantias classistas profissionais para cometerem crimes. Todos os advogados são criminosos? Todos os contadores são criminosos? Claro que não. Todos os médicos são... Não. Mas nós, em situações que tais, e essa era uma situação, nós precisamos sim, pelo menos ter, enquanto representantes do Estado, da população brasileira, termos o poder, a possibilidade de ouvir essas pessoas, de desnudar situações que somente abertas são possíveis de serem esclarecidas, porque muitas vezes esse senhor diz, não, eu não devo nada, não tem problema, então vamos esclarecer. Abre-se o conteúdo da mídia do celular e vamos ver, não tem nada. Tudo aquilo que for pessoal, tem como fazer separação. Eu tenho... Por exemplo, não estou dizendo que é o caso. Eu tenho lá mensagens que eu troquei com a minha esposa que não são de interesse. Não tem problema, nós separamos. Queremos só questões relacionadas à corrupção, desvio de dinheiro, benefícios criminosos, etc. O general Girão, que também ajudou bastante, envolvidos na busca da verdade real, porque, afinal de contas, ninguém de nós aqui, eu não sou inimigo do Joesley, eu não sou inimigo do Eike Batista, nem conheço essas figuras. Eu não sou amigo nem inimigo dessa turma, nem de ninguém. Nós queríamos apenas o quê? A verdade real, saber quem roubou o povo brasileiro, quando, por quê e onde está o dinheiro desviado, que até agora nós não temos ainda essa informação. Esses dias eu até fiz um comentário no Twitter, a partir de uma manifestação do autodeclarado presidente da Venezuela, o Juan Guaidó, dizendo que o presidente Lula, o Juan Guaidó, deu uma declaração lá numa revista dizendo que o PT brasileiro, o presidente Lula, ele cita inclusive, o Lula teve participação fundamental na consolidação da ditadura venezuelana. E aí eu coloquei nas redes sociais, aonde está o dinheiro desviado? Será que não está nos 8 bancos públicos da Venezuela, considerando a resistência que o sistema, que o mecanismo impôs para que esse celular não fosse acessado, e há sim um forte indicativo de que ali continha gravíssimas provas contra muitas pessoas. Porque quando se tem um esforço muito grande para que em apenas um aparelho celular não tivesse sido acessado, é sinal de que, sim,
esse celular que foi apelidado de celular bomba, realmente era um celular bomba. E o detalhe, eu até vou me inteirar, porque se esse celular ainda está sob júdice, ele não podia ter sido devolvido para o proprietário. Então, esse nome, Francisco de Assis e Silva, né, é certamente alguém que tem muito a informar a população brasileira. Essa delação da JBS, na minha visão, tem que ser anulada. Vejo presentes requisitos da prisão preventiva. Por isso, os irmãos Batista, na minha visão, teriam que serem recolhidos à prisão até que eles colaborem com a justiça, entregando a verdade real dos fatos, aquilo que realmente aconteceu, porque ficou provado e comprovado que eles mentiram nos seus depoimentos, que omitiram dados nas delações, mentiram nas delações, e por isso, por si só, já seria o suficiente para que eles fossem recolhidos à prisão. E lá na prisão tivessem tempo para fazer uma reflexão, verificarem toda aquela memória recente que eles certamente têm consigo e busquem a justiça para fazer, assim, uma delação justa. Porque a delação que eles fizeram não é uma delação. É uma negociata que pode ser chamada de tudo, menos colaboração premiada. Então, a delação, na minha visão, teria que ser desfeita e eles, porque já há provas de que eles, inclusive, teriam tentado fugir do Brasil, levando patrimônio, inclusive. Eu acho que aí estão presentes os requisitos da prisão preventiva e eles deveriam ser imediatamente recolhidos à prisão.